Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje vamos para mais um resumo do Monday Night Raw, o Raw do último dia 4 de maio de 2026. O último Raw também antes do Backlash. Se você quiser saber tudo o que rolou nesse show, incluindo a confusão que aconteceu no main event entre Jacob Fatu e Roman Reigns, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que você vai querer se manter antenado com tudo que está rolando antes do PLE que vai acontecer no próximo sábado. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, em especial, senta o dedo no like, porque quando você clica no like, você avisa para o algoritmo do YouTube que o vídeo é legal e assim você faz com que o nosso vídeo seja distribuído para mais pessoas. E também já prepara o seu comentário para colocar aqui no nosso vídeo se você quiser tentar aparecer no Sincerão da Galera, que vai ao ar amanhã. Então coloca aqui embaixo nos comentários aquilo que você achou de cada parte do show. Lembrando que a gente aproveita para o Sincerão comentários simples, aonde a cada comentário você fale sobre um tópico do show, beleza? Então vamos que vamos para mais um Monday Night Raw. O show ele começou com o Roman Reigns chegando na arena, e aí o nosso digníssimo Adam Pearce querendo falar com ele, falando que o Jacob Fatu não estava ali ainda e tudo mais. O Roman foi tentar entrar na arena para poder falar com o povo, mas o Seth Rollins interrompeu ele e falou: não, toca a minha música porque eu quero falar com o povo. E aí, quando ele estava vindo para a arena, simplesmente o Bron Breakker detonou com ele pelas costas, acabou destruindo o coitado, atropelou com o Seth Rollins, depois ele mandou esse military press aí, mandando a cara do Seth Rollins na barricada, né? Assim, o show começou no puro suco do caos, né? Foi muito interessante. A gente gosta, né, quando o show foge um pouquinho do óbvio, e acabou realmente fugindo do óbvio aí bem no começo. O Bron Breakker simplesmente dizimou aí o Seth Rollins, acabou com ele, né? Destruiu, aniquilou, trucidou com o Seth Rollins. Depois ainda rolou uma entrevista. Jack Redman perguntou se ele teria condições de lutar lá no Backlash, e aí o Seth falou que sim e tudo mais. Beleza, bola aqui pra frente. A primeira luta da noite foi a revanche entre J.D. McDonagh e Finn Balor. E essa luta, ela foi uma parte de um arco de histórias que permeou o show com relação ao Judgment Day. Né? Primeiro foi mostrada semana passada, né? Toda a história do Finn Balor alertando a Roxanne de que ela, com a Liv Morgan se perguntando se a Roxanne seria leal, a Roxanne dizendo que sim, aí vem o Finn Balor, fala com a Roxanne que ela não pode confiar em ninguém, aí a gente passa pro show de hoje, e aí eles estão conversando nos bastidores, e de novo a Liv Morgan pergunta se a Roxanne pode ser fiel a eles, ela fala que sim, olhando na cara dela fixamente e tudo mais, mas tudo isso assim, a Roxanne muito estranha na forma como ela estava falando e agindo, né? Lembrando que foi o Finn Balor que levou a Roxanne Perez para a Judgment Day. Enfim, essa luta aí, ela foi uma luta bem interessante, tá? Foi a primeira luta da noite. E uma coisa que a gente pode dizer é que Finn Balor e J.D. McDonagh, quando eles estão no ringue, eles mandam muito bem. Lembrando aí, apesar do J.D. não gostar, que o J.D. foi treinado pelo Finn Balor, né? Lá no passado. Cara, teve muita interferência nessa luta. Esse Spanish Fly aí, o Finn Balor caiu estranho, caiu de ombro ali no ringue. É claro que teve muita treta, e aí nesta parte da luta, a Liv Morgan subiu no apron e tava com o martelinho do sino. E ela joga esse martelinho do sino para a Roxanne Perez. A Roxanne Perez, ela acaba usando esse martelinho, acertando as costas, as costelas do Finn Balor neste exato momento. E aí, com isso, o Finn Balor não consegue completar a sequência final de golpes dele. O J.D. McDonagh dá uma cabeçada atômica no Finn Balor e acaba vencendo a luta para 3. Sim, o J.D. McDonagh venceu a luta com uma cabeçada. Não acreditei quando eu vi isso. Enfim, vitória de J.D. McDonagh, e a Roxanne Perez aparentemente fechou a sua aliança novamente com a Judgment Day. Tá? É importante notar que a luta começou sem ninguém entre o ringue ali, exceto o Dominic Mysterio,
Quando o Dominic começou a interferir na luta, veio a Roxanne Perez e ela ficou encarando a luta meio estranha. E aí depois veio a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues para começar a discutir com ela. E aí depois, no meio desse salseiro todo, foi que a Liv Morgan jogou o martelinho para a Roxanne e a Roxanne acertou o Finn Balor pelas costas da juíza. Então, com isso, é que o Finn Balor acabou sendo traído aí pela Roxanne e o J.J. McDonagh acabou vencendo. Foram 12 minutos de luta, 3 estrelas e 75. Foi uma belíssima luta. Teria sido 4 estrelas se não tivesse tido essa interferência no final. Mas ela fez sentido. E aí, depois da luta, ainda teve um outro segmento com o Judgment Day falando que eles iam ganhar todos os títulos. Aí a Bayley e a Lara Valkyria chegam, falam com eles, e aí a Liv Morgan fala: olha, vocês nunca vão vencer a gente, porque a família está sempre unida e sempre se ajuda, e vocês não têm uma família. E isso foi meio estranho, né? Por que ela teria mandado essa frase para Bayley e para Lara Valkyria? Será que a Bayley e a Lara vão conseguir uma família? Ou será que alguém vai trair alguém ali? Vamos aguardar aí para ver essa história aí da Bayley e da Lara se envolvendo com o Judgment Day. Essa história vai ser desenvolvida aí nas próximas semanas. A segunda luta da noite foi uma luta de duplas entre o Penta e o Javon Evans contra o Ethan Page e o Rusev, tá? E também foi uma luta muito, muito legal. Foi uma luta bem que teve um bom tempo, tá? Foram 11 minutos de luta. Geralmente lutas de televisão elas giram entre 10 e 15 minutos, né? Quando eles dão tempo suficiente para essas lutas. E, cara, um destaque que a gente precisa dar é para esse golpe aqui. O Ethan Page, que aplicou um Fisherman Suplex, um Snap Fisherman Suplex no Penta. E aí ele foi pro pinfall 1, 2 e 3. Assim, a luta acabou no susto. A gente não imaginava que a luta ia terminar com um Snap Fisherman Suplex, né? Não é o finalizador do Ethan Page, o finalizador do Ethan Page é o Twisted Green, e aí ele aplicou esse golpe novo, então a gente tomou um susto quando a luta terminou. E isso fez muita gente até baixar um pouco a nota da luta, mas na minha opinião a luta foi 4 estrelas, tá? Foram 11 minutos de luta, vitória de Ethan Page e Rusev. O Ethan Page agora tem um pinfall contra o campeão intercontinental e ele acabou depois fazendo uma promo no intervalo muito boa, dizendo que ele vai vir para esse cinturão e que o público vai ouvir o New Intercontinental Champion Ethan Page. Vai ser muito interessante ver se o All Eagle vai conseguir esse título, tá? Depois disso, nós tivemos a assinatura de contrato com o Monday Night Raw da Sol Ruka, né? A Sol Ruka que assinou com o Raw. E aí, quando ela estava falando que era uma grande honra ela poder assinar o contrato e etc e tal, e parecia inclusive que ela estava lendo a promo do contrato que estava na frente dela, eis que apareceu a Becky Lynch. E eu tinha cantado essa pedra. Eu tinha falado já há alguns vídeos que a Sol Ruka provavelmente ela iria ser confrontada pela Becky Lynch. E a Becky chegou, começou a reclamar com a Sol Ruka, na verdade começou a reclamar com o Adam Pearce, né? Dizendo que aquele momento do show era para ser uma celebração à grandiosidade da Becky Lynch, enquanto ela estava reclamando com o Adam Pearce, a Sol Ruka basicamente mandou a Becky Lynch calar a boca, perguntou se ela não ia, se ela ia continuar falando baboseira. Aí a Becky se voltou contra ela, começou a falar um monte, falou: olha só, eu sei que você é nova aqui, mas eu sou a melhor de todos os tempos, tal, e não sou só eu que digo isso. E aí a Sol Ruka disse: é verdade, não é só você que diz que você, não é só você que diz que você é uma pessoa rude, arrogante e uma vadia, né? Soltou a palavrão ali. O programa foi estranho, né? Teve uns momentos mais 18 ali durante o show, mas enfim, né, no final das contas, o Adam Pearce ele estava ali tentando separar as duas. A Becky Lynch foi mandar um direto na Sol Ruka, a Sol Ruka saiu da frente, a Becky acertou na cara do Adam Pearce, deu um diretaço na cara do Adam, e aí o Adam Pearce foi embora irado, falando que precisava de uma bebida,
E aí a Sol Ruka aproveitou a oportunidade e mandou um Soul Snatcher. Infelizmente ela deu uma boteada. Na hora que ela foi subir nas cordas, ela escorregou das cordas, uma coisa que a gente nunca vê a Sol Ruka fazendo. Mas já teve, por exemplo, o Logan Paul dizendo que as cordas da WWE ultimamente têm estado um pouco escorregadias, tá? Então pode ser que tenha tido algum problema aí, da corda tá um pouco úmida e tal. Tinha acabado de ter uma luta recente, né? Então pode ser que a Sol tenha escorregado ali numa corda um pouco mais molhada de suor. E no final das contas, por conta disso, ela mandou o Soul Snatcher da primeira corda em vez da segunda. Aí a Becky Lynch teve que se jogar no chão. Ficou meio esquisitão mesmo o golpe, mas no final das contas valeu pela estreia aí. E a gente vai ter Sol Ruka e Becky Lynch. E eu apoio essa mensagem. Isso aí vai ser luta muito boa e vai ajudar muito a elevar a Sol Ruka, tá? Inclusive, eu acho que no meu vídeo dos futuros campeões da WWE, eu coloquei que a Sol Ruka poderia se tornar a nova campeã intercontinental derrotando a Becky Lynch, tá? Se vocês não viram esse vídeo, assistam lá. Eu postei no fim de semana e eu coloquei que a Sol Ruka ia para esse título. Depois disso, a gente teve um concerto do Joe Hendry antes da luta que ele ia ter contra o Austin Theory. Né, o Logan Paul tá virado por conta do Joe Hendry falando que queria que ele fosse demitido, né? Aí o Logan Paul nos bastidores querendo estraçalhar com o Joe Hendry. Apareceu o Homem Sábio lá, o Paul Heyman, falando para ele que, olha, cara, se você for atacar o Joe Hendry hoje, você vai ser preso. Então deixa o Austin Theory lutar contra ele. O Logan Paul aceita. E aí no intervalo foi ter um concerto do Joe Hendry. E aí o que o Joe Hendry faz? Pede para demitir o Logan Paul de novo. Essa musiquinha dele tá ficando muito legal. Dele pedindo para o Logan Paul ser demitido. É lógico que o Logan Paul interrompeu o concerto com o Austin Theory. E aí começou a terceira luta da noite. Joe Hendry e Austin Theory. E foi uma luta que basicamente durou 3 minutos, foi mais uma storyline do que qualquer coisa, porque depois de 3 minutos o Logan Paul acertou o Joe Hendry e causou a desclassificação. Então vitória do Joe Hendry por DQ, 3 minutos de luta, vou dar 2 estrelas, foi boa enquanto durou, e depois disso aí foi o puro suco do caos, porque os dois estavam estraçalhando o Joe Hendry, aí veio os Street Profits começaram a detonar com o Austin Theory e com Logan Paul. Aí nisso veio o Bron Breakker, estraçalhou com os Street Profits. E aí nisso veio o Seth Rollins, começou a atacar o Bron Breakker. O Bron Breakker mandou um spear nele de novo, dizimou ele de novo. E aí aqui essa hora foi quando o Montez Ford deu aquele tope carrilho por cima do poste, acertando todo mundo do lado de fora. E o Seth Rollins quase mandou um stomp no Bron Breakker, mas acabou sendo acertado de novo. Tá? Foi um segmento bem legal, foi bem divertido. E a gente vai ter essa continuidade aí. Depois o Joe Hendry foi falar nos bastidores com os Street Profits. E aí o Joe Hendry meio que bateu boca ali com o Montez Ford, falando: você fica com seus assuntos, eu fico com os meus, e vai estar tudo beleza. E o Montez Ford parece que aceitou isso. Depois disso a gente teve a quarta luta da noite, foi o Obafemi para o Obafemi Open Challenge. Quando ele estava esperando, tocou a música da Alpha Academy e veio o Tozawa. O Tozawa foi enfrentar o Obafemi. O Obafemi ficou encarando o Tozawa. Quando o Tozawa viu o tamanho do monstro, ele chegou, deu no pé, e aí o Oates entrou para poder enfrentar o Obafemi. E, meu amigo, a gente imaginava que ia ter ali alguma emoção. Os dois foram correndo em um dado momento e eles ficaram tentando se dar encontrão, né, no meio do ringue e tal, até que eventualmente o Obafemi acabou com a palhaçada, mandando aquele running uppercut. Depois ele levantou o Oates, 150 quilos de peso, mandou o release suplex no cara. E aí depois, quando ele foi pensar se ele mandava o Fall from Grace, que exige que ele levante o adversário e bote nos ombros, ele parou, pensou, fez assim e falou: não. Ele botou o Oates na segunda corda e aí sim ele levantou o Oates e mandou o Fall from Grace. 150 quilos de carne, e ele lidou como se fosse assim. Final de luta,
Obafemi vence o Open Challenge, 1 minuto de luta. O pessoal já agoniado com esse Open Challenge e Obafemi ganhando luta rápida. A gente vai falar sobre isso de novo no Sincerão da galera. Coloca aqui seus comentários. O que vocês estão achando aí desse push do Obafemi? Vai ser interessante a gente conversar. Depois disso, a gente teve uma luta de trios entre o El Grande Americano original e o Bruto e o Julio. O Bruto e Julio. O Brutus Creed e o Julius Creed botaram máscara também, meus amigos. Agora eles são Los Hermanos Americanos. Ai, cara, isso acaba comigo, cara. A gente começou essa história do grande americano com 1, depois passaram a ter 2, depois passaram a ter 4, agora nós temos 6 grandes americanos. Meu irmão, o negócio multiplica, cara, como se fosse uma bactéria, impressionante. E essa luta aqui, né, foi o Bruto, o Julio e o El Grande Americano original, que na verdade é o American Made inteiro, né, contra o El Grande Americano 2, né, ou o El Grande Americano, como alguns youtubers estão falando lá no México, e mais o Bravo e o Raio. E foi uma bela luta de trios, eles inclusive chamaram a luta de trios, né? E foi bem legal. No final das contas, teve muitos golpes interessantes. Esse golpe aqui do Chad Gable, que ele dá o suplex nos dois, cara, é muito bizarro. Mas enfim, no final das contas, a gente teve confusões, shenanigans, e aí o El Grande americano original conseguiu mandar uma cabeçada e fazer o pinfall. Então, vitória do El Grande americano original e dos hermanos americanos, o Bruto e o Julio. Uma luta de 8 minutos que eu vou dar 3 estrelas. Foi uma boa luta de televisão. Isso aí foi um setup para a luta máscara contra máscara que vai ter no dia 30 de maio entre o El Grande americano original e o El Grande americano 2. E a gente vai fazer live desse PLE aqui no final de semana do dia 30. Lembrando que o Backlash vai ser no dia seguinte, no dia 31. Show que vai começar a partir das 3 da tarde, horário de Brasília. O show, o Clash in Italy vai acontecer a partir das 3 da tarde de domingo, dia 31 de maio. O Noite de los Grandes vai acontecer no sábado de noite. A gente ainda vai confirmar a hora, mas a gente vai fazer a cobertura aqui. Claro, a gente tem que ver essa luta máscara contra máscara, não tem como, né? E por fim a gente teve a assinatura do contrato entre o Roman Reigns e o Jacob Fatu para a luta do Backlash. E, cara, foi interessante. Por quê? Porque, basicamente, os dois eles falaram mais do mesmo, né? O Jacob falando que ele quer tudo o que traz de importante, ser o chefe da tribo e ser campeão mundial. O Roman Reigns falando que o Jacob Fatu não tá pronto. E ele reclamando que o Jacob usou Tongan Death Grip. Durante o show, os comentaristas hyparam a história do Tongan Death Grip, né? O próprio Roman conversando também, falando, na verdade os Usos falando com o Jacob, eles falaram sobre isso, que esse golpe é um último recurso. O Roman falou, pô, o Tonga Death Grip você não usa contra a família, você só usa de noite num bar às 3 horas da manhã se você estiver cercado, coisa do tipo. Enfim, cara, no final das contas os dois se engalfinharam, e aí o Jacob ficou tentando usar o Tonga Death Grip diversas vezes no Roman, o Roman tentando escapar diversas vezes do golpe. No final das contas, o Jacob, usando o Tongan Death Grip, mandou um chokeslam no Roman na mesa, e essa mesinha aí que eles usaram estava fortificada, porque ela simplesmente não quebrou quando o Roman foi jogado nela. O Roman capotou para o outro lado da mesa, e aí o Jacob foi lá, pegou, jogou a mesa para lá, não sei o que, assinou o contrato, e aí depois ficou encarando o Roman enquanto o Roman se recuperava no ringue. Tá? Então, foi isso que aconteceu nesse show. Basicamente, foi um complemento das histórias para o Backlash e foi um show que arrematou algumas histórias e está começando a lançar outras, né? Agora nós temos Sol Ruka e Becky Lynch, nós temos a história da Roxanne Perez, que tá sempre olhando de soslaio ali, quando a Liv Morgan fala que o Judgment Day é unido e não trai nem nada. Então é muito interessante da gente ver como é que essas histórias estão se entrelaçando. Com relação à nota do show, eu vou dar 7,5.
Eu acho que foi um show um pouquinho acima da média. Nós tivemos 2 lutas muito boas, mas nós não tivemos nenhuma grande surpresa assim que tenha alavancado o show, colocando ele com uma nota mais alta, tá bom? Então, é isso. Desde já quero agradecer a audiência de todos nas nossas lives e tudo mais, o apoio que vocês dão ao canal. Coloquem aqui embaixo os seus comentários para vocês tentarem aparecer no Sincerão da Galera. E não deixem de fazer tudo aquilo também que a gente pede para ajudar o nosso canal. Não deixe de assistir e maratonar os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Eu vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. Hoje à noite, 15 para as 9, live da NXT. Eu conto com a sua presença. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.